Fala galera, tudo bem? Nós estamos hoje iniciando então o módulo 1, como eu havia falado para vocês, que fala sobre os meus conjuntos numéricos e uma relação que vai existir entre eles. E aí a gente vai começar bem do início. Quando eu falo de conjunto numérico, eu automaticamente penso nos números inteiros. Eu penso em 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos começar justamente desse conjunto, do conjunto que eu vou definir como os números naturais. E aí ele é esse Nzinho que tem essa perninha aqui diferente. Então sempre que você vê ele, você vai lembrar que eu estou falando de um número natural. Aí eu vou colocar aqui agora para vocês alguns dos números naturais, porque eles são infinitos. Quando eu penso em número natural, eu sempre estou pensando no meu conjunto que faz parte o 0. Depois do 0 eu tenho o 1, o 2, o 3 e assim eu tenho infinitos números inteiros. Aí você fala assim, professor, eu achei que ele parava no 9, negativo. Ele continua 10, 11, 12, 13, 14, até o infinito. Aí depois que a gente tem a noção dos meus números naturais, aí eu tenho mais um conjunto, que é o conjunto dos meus números inteiros. Professor, para que vai surgir o conjunto dos números inteiros, representado pelo Z? Vamos imaginar o seguinte, antigamente começou-se... Quando a humanidade começou, você teria que contar número de gados, você tinha que contar número de residências. Então, não tinha necessidade de trabalhar com números negativos. Mas aí, quando você passou a fazer as trocas, que aí você dava e tinha que receber de volta, aí sim ficou sendo necessário utilizar os números negativos. E aí eu venho para cá, ó. Na parte dos meus números inteiros, eu tenho o menos 1, eu tenho o menos 2. Ah, professor, mas eles também são infinitos? Sim, eles são infinitos. Então, eu vou começar com uma reticências. Aí eu tenho bem assim, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e eles também são infinitos. Então, ficou claro para vocês? Número natural é sempre os positivos, não tem decimal, não tem a vírgula. No meu número inteiro, que eu vou escrever para você também, ó, inteiro. No meu número inteiro também não tem a vírgula. Não, professor, não tem a vírgula. Por que eu não tenho a vírgula? Porque eles são inteiros, mas eu tenho quem também aqui? Os números negativos, tá? E aí, depois que eu saio do meu número natural, eu vou acrescentar os números inteiros. Sair dos números inteiros, aí eu tenho mais um conjunto, que eu vou representar pelo meu quê? Que é o meu conjunto dos números racionais. Então, sempre quando eu falar assim, conjunto dos números racionais, são todos os números que eu escrevo na forma de fração. Então, números racionais eu escrevo na forma de fração. Esses aqui eu vou escrever na forma de fração? Não, porque eles são números inteiros. Então, esse daqui você tem um número racional. Aí o meu número racional ele fica um pouquinho mais difícil aqui na minha escrita, porque eu vou ter que escrever ele assim, ó, 1A dividido por B, onde o meu B ele tem que ser o quê? Diferente de 0, porque não existe divisão por 0. Mas eu vou colocar aqui para você entender mais facilmente. Sabe aquele meio, aquela metade? Isso para mim vai ser um número racional. Aí eu vou te dar um exemplo bem que assim, ó, de alguns exemplos. Vou te dar alguns exemplos. 1 meio, ele é um número racional. Eu posso falar também, ó, do menos 3 quintos é um número racional. Se eu falar para você assim, ó, o 0,7, o meu 0,7 ele vai ser um número racional. Porque todos esses que eu vou escrever na forma de um decimal, quando apresentar uma vírgula, eu consigo reescrever ele como sendo uma fração. Então, todos esses números que eu estou te apresentando aqui agora, eles vão fazer parte do meu conjunto dos números racionais. Aí eu tenho um conjunto à parte. Esse conjunto à parte é o que eu vou representar como sendo o conjunto dos reais. Vou escrever de cá para ficar melhor. Aí agora para você entender o que é o meu conjunto dos reais, eu vou fazer assim, ó. Nós começamos o primeiro conjunto, o conjunto dos números naturais. Aí eu vou colocar um Nzinho aqui para você. Aí, professor, quem tem lá dentro? Tem o 0, tem o 10, igual a gente já comentou, tá todo mundo dentro do meu conjunto dos naturais. Aí eu saio do natural, eu tenho um conjunto maior que o natural, que eu vou fazer aqui para você, que é o conjunto dos meus números inteiros, que é representado pela letrinha Z. Ah, professor, e agora quem tem aqui dentro? A gente já viu. Se eu quiser falar do menos 20, ele vai estar aqui dentro. Se eu quiser falar do 15, ele vai estar aqui dentro. Ah, professor, e o 100?
tá aqui dentro também. Menos o 1, tá todo mundo aqui dentro. E o 0 tá lá dentro também. Aí depois dele eu trabalhei com vocês os números racionais. Aí para você entender, o conjunto dos números racionais é esse maior aqui, ó. Que eu vou colocar ele aqui desenhadinho aqui para você. Dessa maneira para você entender. Dentro dos meus números racionais, que é o Qzinho que a gente acabou de escrever, eu tenho as frações, eu tenho os decimais. E aí para você entender eu faço assim, ó, menos 0,5. Eu tenho 2,3, eu tenho 4,555, eu tenho 1/3. Todos esses números fazem parte dos racionais. Mas vai existir um conjunto que eles não são representados nem na forma de fração e nem na forma de um número sem vírgula, sem ser um número decimal, que aí é o conjunto que a gente vai chamar dos números irracionais. Aí os meus números irracionais, eu vou colocar eles aqui do lado aqui, ó, para você entender. Ele não está dentro de nenhum outro. Ele é um conjunto separadinho. O conjunto dos meus irracionais, ele é representado pela letra I. Os irracionais. Ah, professor, quem faz parte do meu conjunto dos irracionais? É o raiz de 2, porque não tem resultado exato. É o raiz de 7, porque também não tem resultado exato. Eu tenho raiz de 10, não é um resultado exato. Ou seja, por ele não ser um resultado exato, eu não consigo classificar ele nem dentro dos meus números racionais e nem de um outro. Por isso que eu falo que ele vai ser um conjunto à parte. Aí você fala assim, professor, o que vai ser os meus reais? Os meus reais, ele vai estar aqui, ó. Ele vai ser a união, que é a junção dos meus racionais, que é o Qzinho, com os meus irracionais. Então, quando eu juntar esses dois conjuntos, aí eu vou ter os números reais. Então, olha só, nós temos os reais aqui. Quem é o meu conjunto real? Os racionais, que são todos que eu consigo escrever na forma de fração, e mais os meus conjuntos, o quê? Irracionais. O conjunto dos meus números irracionais são todos aqueles que eu não consigo escrever numa forma de fração. E é por isso, novamente, que eu deixei ele aqui. Aí, para a gente finalizar essa primeira parte da nossa aula, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma reta numérica. A reta numérica ela é muito interessante, porque eu consigo representar todos os meus números dentro de quem? Dentro de uma reta numérica. Aí eu vou fazer assim, ó, professor, como que eu começo uma reta numérica? Eu começo ela no 0. Aí eu sempre tenho que olhar minha setinha. A setinha vai apontar para onde ela cresce. Então eu tenho 0, depois do 0 eu tenho 1, depois do 1 eu tenho 2, aí eu tenho 3 e eu tenho infinitamente. E do lado de cá, ó, que é onde ela vai reduzir, aí eu vou fazer sempre da seguinte maneira, menos 1. Aí eu vou começar com menos 2 e eu venho para cá e eu coloco menos 3. Ah, professor, então quer dizer que o menos 3 é menor do que o menos 1? Sim, o menos 3 ele é melhor que o menos 1. Quando você for estudar os números negativos, você vai ter que entender que ele é o contrário dos positivos. Aqui, quanto maior o número, maior ele é. De cá, eu vou pensar assim, ó. Quanto maior o módulo, que é sempre ele positivo, menor ele vai ser. Então, se eu pegar o menos 100 é bem menor do que o menos 1. Tudo bem até aí? Aí, agora eu vou pensar assim, ó. Professor, aqui eu estou enxergando os números naturais, por enquanto, na minha reta. Mas eu falo assim, professor, onde que eu vou colocar o 1/2? O meu 1/2 é esse carinha aqui, ó. Olha quem é o meu 1/2. Vamos escrever ele aqui também? Vamos. Se eu dividir, quanto que é 1 dividido por 2? Não é o 0,5? Então, eu vou pensar que ele está aqui, ó. Ele está entre o 0 e o 1. Ah, professor, então eu também consigo escrever ele na minha reta real? Minha reta real? Sim, você também consegue escrever ele na sua reta real. Ele está exatamente no meio do 0 e do 1. Entre o 0 e o 1, então eu tenho... Ah, professor, então eu tenho 0,5? Sim, você tem um 0,5. É só esse que eu vou conseguir representar? Não. Aqui eu não tenho 0,7 aparecendo. 0,7 ele é um pouquinho maior só do que o 0,5. E aí ele vai se encontrar um pouquinho depois. Aí aqui eu tenho 0,7. Ah, professor, e esse outro? Vou fazer a divisão novamente. Quando eu fizer a divisão de 3 por 5, eu tenho menos 0,6. Opa, professor, ele não é negativo? Então ele está entre o 0 e o 1.
negativo, só que ele está mais próximo um pouquinho do menos 1. Ele já saiu da metade. E bem aqui eu tenho menos 0,6. Então, quando eu quiser representar na minha reta real um número, por mais que ele não esteja na forma decimal, eu vou transformar ele na forma decimal, que vai ser o jeito mais fácil de você vir a trabalhar, tudo bem? Aí aqui, só para você entender, eu falei que esse cara aqui, ó, ele não pode ser escrito na forma de fração. Então, ele é um número infinito, ele é muito grande. Mas a gente faz uma aproximação para ele bem legal. A aproximação do raiz de 2, ele é 1,4. E aí eu vou fazer o seguinte, como ele é aproximadamente 1,4, se eu quiser substituir ele aqui na minha reta, eu vou olhar um pouquinho depois do 1, bem aqui assim mais ou menos, eu tenho raiz de 2. E o raiz de 2 é uma aproximação para ele, lembre-se que ele vale 1,4.